O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordeneis. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, não é costume eu iniciar a Eucaristia atrasado como hoje. Portanto, eu peço desculpa a todos, porque foi uma falha na comunicação entre nós, lá em casa, Nossa Senhora de Fátima. Então, cheguei atrasado, mas estou caminhando para os 10 anos de sacerdote e nunca cheguei atrasado numa Eucaristia, porque também é falta de respeito para com vocês. Então, por isso, peço perdão, desculpa, porque nem eu gosto, não? Quando eu cheguei assim, com a cara feia, porque eu estava com raiva de mim mesmo, que estava atrasado, porque é Eucaristia. Então, peço desculpa, por favor. E hoje nós celebramos a Santíssima Trindade. E veja, nós já iniciamos na Santa Missa, professando a nossa fé. Quando nós fazemos o sinal da cruz, nós professamos a nossa fé exatamente na Santíssima Trindade. Quando vamos iniciar um trabalho, também, por isso que nós pedimos, começamos não na catequese, quando nós fazemos não a celebração do Santo Batismo, quando nós marcamos na fronte da criança exatamente o sinal da cruz. É o sinal do cristão. Porque nós acreditamos e professamos e adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, em todos os momentos das nossas vidas, ao dormir, nós professamos a nossa fé. Ao levantar, nós professamos a nossa fé. Ao alimentarmos, nós também professamos a fé. Pai, Filho e Espírito Santo, quando vamos iniciar o nosso trabalho, também. Quando nós estamos nesse trânsito caótico aí, nós professamos a nossa fé para que nós tenhamos paciência, para que nós possamos dar testemunho da Trindade. Então veja, a Trindade está inserida na nossa vida. Então hoje o Evangelho vai dizer isso para nós também. Nós saímos do mandato de nosso Senhor, e por todos os lugares, pregai o Evangelho, a palavra de Deus, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nós acreditamos na Trindade. Nós acreditamos no único Deus também, como o Antigo Testamento, como a primeira leitura. Então, veja, meus amados irmãos, é preciso que nós investigamos, sim, até nos dias de hoje também. Precisamos que nós investigamos, perguntamos, interrogamos. Porque nos nossos dias também, meus amados irmãos, nós vemos muitas outras propostas por aí que não são propostas de Deus, como o povo do Antigo Testamento. Vimos algumas ideias aí no nosso mundo, nos dias de hoje, século 21, que não sai dos lábios de Deus, não sai da Sagrada Escritura e muito menos da Santa Igreja. Então é preciso que nos nossos dias também, como o povo hebreus, era preciso de investigar
perguntar, questionar. Então nós também. Naquele tempo, olha, todos os acontecimentos extraordinários que aconteceram para que o povo creiam num único Deus. Então veja, só nós temos exatamente um Deus muito próximo de cada um de nós. E nos dias de hoje também. Então o autor sagrado está dizendo isso para o povo. Olha, desde a criação do mundo, veja a manifestação de Deus, veja como Ele atuou no nosso meio. Ele atuou no nosso meio com braços estendidos, poderoso. Então, exatamente para nos libertar, para nos tirar lá do Egito. Nós não temos, nenhum outro povo tem um Deus que falou conosco. Nosso Deus exatamente se aproximou dos nossos primeiros pais, os patriarcas. Falaram com eles no meio do fogo, em meio a tantos fenômenos, não? E mantém vivo um Deus que nos escolheu. Esse Deus nos escolheu não porque nós somos pessoas boas, nós somos pessoas de mérito, mas não, Deus nos escolheu entre todos os povos, porque Ele que é misericordioso, Ele que é bom, os méritos é todos de Deus. Então, meus amados irmãos, como manter essa fé no Deus único ou no Novo Testamento, como novo povo da igreja, nova igreja, na Santíssima Trindade, no Pai e Filho e Espírito Santo? É preciso, meus amados irmãos, com essa paciência de vocês mesmo, não? Mesmo eu atrasando, vocês estavam aqui aguardando para que nós celebrássemos exatamente a Sagrada Eucaristia. É aqui que nós alimentamos a nossa fé. É aqui que nós vemos a importância da comunidade. É aqui que nós vemos a importância da Sagrada Eucaristia. Porque para alimentar, meus amados irmãos, a nossa fé, exatamente na igreja, em comunidade. Por mais que nós estamos em casa, lá nós rezamos o nosso texto, lá nós folheamos as Sagradas Escrituras, estudamos a Sagrada Escritura, ou que fazemos novena, mas o lugar onde nós vamos exatamente professar a nossa fé e alimentar a nossa fé é exatamente aqui. Porque, amados irmãos, todos nós que aqui estamos celebrando essa Eucaristia, olha, vivemos a vida da Trindade. A Trindade está exatamente na nossa vida no dia que nós recebemos o Santo Batismo. Mas nós vimos esse povo também, que Deus caminhou com eles todos os dias, com eles na tenda. Eles caminharam no deserto 40 dias, mas nem todos foram capazes de chegar à terra prometida, porque desanimaram, não viveram a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Deus não só tirou, não só falou com este povo, Deus tirou esse povo do Egito e fez aliança com eles, isto é, os mandamentos, a palavra de Deus. Os mandamentos eram a vida deste povo, a felicidade deste povo, e no entanto eles desvirtuaram. Então, voltando um pouquinho atrás, olha, o Deus que nós adoramos hoje, Pai, Filho e Espírito Santo, não é o Deus de Aristóteles, um Deus, um motor imóvel, que está lá no céu e não se incomoda conosco, de jeito nenhum. Esse Deus que nós adoramos é um Deus de sentimento, por isso que falou com os nossos primeiros pais. Então, veja, meus amados irmãos, por isso que nós precisamos escutá-lo todos os dias. É por isso que nós precisamos deslocar da nossa casa e vir exatamente com toda alegria, com toda disponibilidade para celebrar a Eucaristia. Porque, meus amados irmãos, todos nós que fomos marcados na nossa fronte com o nosso batismo, essa marca indelével que não sai nunca, porque somos marcados pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo no batizado. Mas veja, se nós não alimentarmos a nossa fé, nós também podemos desvirtuar da nossa fé, dos ensinamentos de nosso Senhor, porque o povo desvirtuou. Este povo hoje foi escravo lá no Egito e hoje escravo na Babilônia. Culpa de Deus? Não, não foi culpa de Deus. Deus sempre estava por perto do povo hebreu com a palavra.
sempre teve profeta para anunciar a palavra de Deus para o povo não desviar. E esse povo desviou. Então, meus amados irmãos, se nós não alimentarmos a nossa fé nos dias de hoje também, se nós formos olhar o nosso país, o nosso Brasil, este povo que estava lá na Babilônia, continua sendo nós hoje. Veja o nosso país como está. Babilônia é uma confusão. E o nosso país, o nosso Brasil está exatamente nisto, uma confusão. Não tem ordem nessa coisa. Então, como que nós vamos manter firmes na nossa fé? Diante de uma situação como essa que nós estamos vivendo. Nós sabemos, olha, para onde quer que vamos, tem pessoas sofrendo, padecendo e pessoas morrendo. Então veja, com essa crise que nós estamos aí, com certeza tem muitas pessoas no Santíssimo rezando, fazendo novena e tudo mais. E vai dizer assim, por que que Deus não me dá uma resposta? Então, meus amados irmãos, se nós, diante da situação que nós estamos vivendo, se nós não formos pessoas de fé, nós não sabemos interpretar nada disso que está acontecendo ao bem. Nós vamos sempre pensar que Deus vai estar sempre longe de nós. Então, meus amados irmãos, por isso que nós precisamos sempre alimentar a nossa fé, porque o mundo que nós estamos vivendo também é assim. No distancio de Deus, muitas pessoas desanimam, muitas pessoas perdem a esperança. Então, meus amados irmãos, fé, porque, meus irmãos, todos nós precisamos nos mortificar. Se nós queremos não glorificar com nosso Senhor, também contamos com sofrimento. Sem sofrimento nós não vamos ser glorificados. Jesus, para ser glorificado, não ressuscitado, está no céu, ele passou pelo Calvário. Então também nós precisamos nos mortificar também, sacrificar, padecer. Então nós vemos isso nos dias de hoje, nos hospitais, tantas crianças lá inocentes passando por essa situação do nosso país, tantas pessoas. Mas então a gente fica dizendo assim, olha, não pode ser desse jeito não. Às vezes nós começamos a criticar os caminhoneiros que fizeram essas greves aí. Olha, e quem está pagando o pato são os inocentes? Não. Olha, o primeiro inocente morrer por nós foi nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro inocente. E a nossa salvação é assim. Sempre tem inocente morrendo para nos dar vida. Às vezes através dessa paralisação mesmo, dessa situação que está acontecendo aí, para que nós tenhamos dias melhores amanhã, porque foi assim que aconteceu na vida de nosso Senhor. Então, o primeiro inocente, para nós mudarmos alguma coisa também, seja na nossa fé, seja na nossa sociedade, nós temos que padecer também. Nós vamos ter que sofrer, e para isso, se nós não tiver fé, com certeza nós vamos, olha, desesperar. Nós vamos perder a paciência, perder a fé em Deus e vamos sair por aí fazendo besteira. Então, meus amados irmãos, para o bem comum da nossa família, para o bem comum do nosso povo, todos nós precisamos padecer da mesma forma que padeceu Jesus por cada um de nós. Hoje nós temos a salvação, hoje nós temos o céu, graças a Deus, porque Jesus deu a vida por cada um de nós. Ele inocente, ele morreu para pagar os nossos pecados. Então, meus amados irmãos, precisamos manter firmes na fé. Todas essas crises que nós estamos passando, podemos contar com dias melhores. Se não for para mim, vai ser pelos nossos filhos, vai ser pelas crianças. Então nós não somos egoístas, de jeito nenhum. Nós somos fraternos, nós somos solidários ao povo que sofre. Vamos pensar assim, nós queremos dias melhores, mesmo que não seja para mim, mas eu quero sim para os meus sobrinhos, eu quero sim para os meus irmãos, todas as pessoas que sofrem. Então, meus amados irmãos, isso tem sentido, porque quem fez isto por nós e não precisava, que era um homem justo e santo, foi nosso Senhor. Uma pessoa inocente, morreu por mim, morreu por você. Então, por isso que nós precisamos manter sempre a nossa fé na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E saiba
que nós, quando nós estamos não lutando para o bem comum, para que as pessoas tenham vida e vida em abundância, nós estamos ligadíssimos com o nosso Senhor. E Ele está conosco também. Estarei convosco todos os dias até os fins do tempo. É isso, meus amados irmãos, que nós precisamos acreditar. Nós não estamos sozinhos, como eu disse lá. Nós não temos um Deus frio, não. Nós temos um Deus que tem coração, que sente conosco, que sofre conosco, que caminha conosco. É o Deus Emanuel, como disse São Mateus. Ele encarnou no ventre de Nossa Senhora, nasceu, viveu conosco aqui, ressuscitou, mas não subiu para o céu. Quer dizer, Ele está conosco, é o Deus Emanuel, que caminha conosco, é um grande parceiro. Então, meus amados irmãos, que nós professamos esta fé no Pai, e no Filho, e no Espírito Santo, porque, meus amados irmãos, somos todos filhos de Deus. Nós recebemos de Deus o Espírito Santo, que nos fez filhos adotivos, e nós não recebemos um espírito de medo, não, um espírito que nos leva à escravidão, pelo contrário, à liberdade. Por isso, meus amados irmãos, que nós precisamos ter a mesma coragem de nosso Senhor, sempre anunciar a palavra de Deus, fazer com que a família de Deus aumenta através da palavra. Então veja, meus amados irmãos, aonde nós vamos encontrar não a nossa salvação, aonde nós vamos realmente dar um basta nessa situação, se nós não anunciar a palavra de Deus. Porque para que nós tenhamos dias melhores, é preciso que o meu coração se converta à palavra de Deus. Por isso, meus amados irmãos, que todos os dias nós precisamos fazer isso que Jesus pede por cada um de nós, porque nós somos batizados. Então nós devemos sair e anunciar a palavra de Deus a todos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É o que Jesus pede a cada um de nós. Então, meus amados irmãos, nesse dia em que nós celebramos a Santíssima Trindade, que nós tenhamos o comportamento de Deus, tenhamos o comportamento dessa família. Olha, um Deus hoje que nos revela não três deuses, mas um único Deus em três pessoas distintas, diferentes. Então veja, graças a Deus, quando nós nos reunimos para celebrar a Eucaristia, nós somos todos diferentes, mas nós estamos unidos. Então vamos viver a unidade na diversidade. Então veja, a palavra de Deus que faz isso conosco. Através do Espírito Santo, nós sabemos muito bem interpretar a palavra de Deus e viver esta unidade. Então veja o comportamento de Deus, Deus que cria, um Deus que envia o seu Filho como Jesus Cristo, para nos redimir do pecado, para nos dar salvação, e recebemos exatamente o Espírito Santo, para nos tornar cada dia mais melhores, para modificar o nosso coração, para transformar a nossa vida. Por isso que todos os momentos das nossas vidas, nós precisamos estar abertos à Santíssima Trindade, para que ela trabalhe a nossa vida, para que nós possamos dar o exemplo do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que vive na unidade, mesmo sendo diferentes. Então veja, é aí que nós temos exemplo, nós temos espelho, Deus, que é o próprio Deus, vive em família. Por isso que nós, quando nos reunimos para celebrar a Eucaristia, que essa unidade que nós estamos aqui em torno do nosso altar, essa unidade nós temos que levar essa unidade para todos os lugares, aonde quer que nós passamos. Em primeiro lugar, na nossa família, no nosso trabalho, em todos os lugares. Nós precisamos dar esse testemunho da Santíssima Trindade. Que assim seja nas